Oi, gente, muito boa tarde. Agora 4h20, vai rodar o relógio, já virou 4h20 da tarde. Eu tenho o prazer de receber hoje o Dr. Mário Rodrigues Louzan. Ele que é psiquiatra, coordenador do programa de esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do HC. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pire e Respira. A gente toda semana tratando aqui sobre assuntos de saúde mental. Obrigada. Obrigado a você pelo convite. Uma boa tarde aos ouvintes. Doutora, a gente poderia falar vários assuntos, né, dentro dessa especialidade do senhor, mas eu queria tratar sobre o TDI, que é o transtorno dissociativo de identidade. É uma condição que o indivíduo apresenta aí uma ruptura da sua identidade, podendo apresentar múltiplas personalidades. É um pouquinho complicado de explicar, mas eu queria que o senhor fizesse uma abertura, por favor. Bom, primeiro, assim, não é um transtorno muito frequente na psiquiatria, né? Ele é muito mais conhecido na literatura e no cinema do que propriamente na psiquiatria. Existem algumas descrições, né, dessa chamada múltipla personalidade ou personalidade dupla, mas são casos bastante raros, né? Então, basicamente, o que acontece é assim, uma pessoa normal é uma unidade, né? A mente dela funciona de uma forma unitária, ela tem uma percepção de si mesma como um ser único, né? E no transtorno dissociativo de identidade, o que acontece é que essa unidade meio que se desfaz, de modo que a pessoa teria, digamos, pelo menos teoricamente, uma personalidade de um lado e depois uma outra personalidade que vão, digamos assim, se alternar, né? Essa seria uma ideia básica de como é que isso acontece. E isso interfere em questões de humor, modo de agir, percepção, fala. A pessoa realmente ela muda a identidade. E como isso acontece, doutor? É algo que o que no cérebro dessa pessoa, qual que é o comando que o cérebro dá para essas mudanças aí de personalidade? Essas mudanças acontecem em situações, em geral, ligadas a uma situação de sobrecarga ou de estresse, onde a pessoa, pela condição de sobrecarga, ela tem essa ruptura, né? Então, uma parte da personalidade, ou uma personalidade, ela, em geral, não se comunica com a outra. A pessoa não tem a ideia de que tem duas personalidades interagindo. Ela tem uma e em uma outra situação tem uma outra personalidade, e essas duas, num caso extremo, elas não se interagem, é como se uma pessoa não soubesse da outra. Doutor, mas na cabeça desse indivíduo, ele sabe dividir quem são essas personalidades? É algo que acontece com o paciente tendo a noção de que tudo isso está acontecendo? Não, via de regra não. A pessoa tem essa situação de uma personalidade que não tem, digamos assim, conhecimento da outra. Então, é literalmente como duas pessoas num único corpo, e essas duas pessoas não se comunicam, não interagem entre si. Doutor, já se sabe, a ciência já sabe se o TDI é genético, se é provocado por alguma situação pós-traumática, como o senhor mesmo falou, como ansiedade, depressão. Existem esses fatores? São mais frequentes os fatores chamados ambientais do que propriamente fatores genéticos, né? Então, a gente sabe que os transtornos dissociativos, a pessoa tem uma espécie de predisposição a essa capacidade ou a essa condição de repente, a unidade dela se desfazer, né? E quase sempre isso está associado a situações traumáticas que aconteceram, digamos, naquele momento, ou mesmo situações traumáticas da história da vida dela, que a deixam mais propensa a essa dissociação. Doutor Mário, o senhor é especialista, né, coordenador, inclusive, do programa de esquizofrenia, né? Como se identificar a esquizofrenia diferentemente do TDI? Porque acabam ficando muito próximas os transtornos, né? Como é possível fazer um diagnóstico mais acertado, mais assertivo? Bom,
a esquizofrenia é uma doença completamente diferente do transtorno dissociativo de identidade, né? Na esquizofrenia, a pessoa não tem uma dupla personalidade como, digamos assim, teria no TDI, né? Ela tem uma série de outros sintomas que vão provocar, o que vão levar a gente a considerar o diagnóstico, né? Delírios, alucinações, um pensamento muitas vezes desorganizado, mas ela não perde essa capacidade de se perceber a si mesma ao longo da doença. Doutor, o TDI, existe algum tratamento? É a terapia? Existe medicações? Como que, assim que um paciente é identificado com um transtorno, qual é o primeiro passo para esse tratamento? Não sei se eu posso chamar assim. O primeiro passo, se você tem uma pessoa com TDI, são as abordagens psicoterápicas, né? Muitas vezes a gente utiliza medicações se você tiver algum outro tipo de transtorno associado, né? Nós chamamos de comorbidades, e aí, eventualmente, você pode ajudar no controle dessa comorbidade com medicações, mas para o TDI, propriamente dito, o mais importante é a abordagem psicoterápica. Doutor, a gente estava falando dessas várias multipersonalidades, né? Mas nesses pacientes, ele se identifica como uma personalidade matriz e as outras são secundárias? Eu queria entender um pouquinho isso, ou todas as personalidades para ele são definidas como ele. Eu não sei se a pergunta tá muito clara, mas é uma dúvida que eu tenho, que se o paciente teria uma identidade matriz, como ele nasceu, enfim... Ou não, para ele todas as identidades são dele. Você tem, em geral, uma que é a principal, vamos chamar assim, que é a normal dele, usar esse termo, né? E a outra que é a que se interpõe e, de alguma forma, ocupa o espaço da personalidade principal durante um certo tempo e depois volta à personalidade principal, a pessoa tal como a gente a conhece, né? Agora, como lidar com um paciente dentro de casa com esses sintomas, doutor, com esses comportamentos? Bom, o mais naturalmente possível, porque a própria pessoa muitas vezes não tem essa clareza de que de repente ela deixa de ser ela mesma para virar uma outra pessoa. Então, muitas vezes você tem que manejar aquilo durante um certo tempo, digamos assim, com naturalidade, até a pessoa ir aos poucos entendendo que esse fenômeno está acontecendo com ela. Agora, sinceramente, eu leio muito sobre questões sobre saúde mental. Para mim, esse transtorno, para mim é novo, é diferente, eu nunca realmente tinha ouvido falar. O senhor tem como dizer qual foi o primeiro caso na literatura? Eu imagino que são casos raros, né? Não é toda hora que a gente ouve que alguém está com TDI. O senhor tem essa estatística? A doença é descrita já faz um século, mais ou menos, né? Final do século XIX. E, ao mesmo tempo, a gente encontra na literatura, né, a ideia de que você tem uma pessoa com duas personalidades completamente diferentes. Talvez o livro mais famoso seja a novela Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Stevenson, que ele tem uma pessoa que é o médico, né, que é o Dr. Jekyll, que é uma pessoa boa, e o Hyde, que é a pessoa ruim. Então, a ideia é um pouco também de que existe dentro de nós uma personalidade boa e uma ruim. Mas isso foi sendo estudado no final do século XIX, a partir do momento que se percebeu que fenômenos dissociativos, não só de identidade, podem acontecer com pessoas, digamos assim, saudáveis, né, em situações extremas, né? Isso, muitas vezes a gente vê, mais frequentemente do que o transtorno dissociativo de identidade, por exemplo, algumas amnésias dissociativas, né, diante de uma situação, de uma catástrofe, diante de uma situação de grande estresse, né? Então, o transtorno de identidade, né, o transtorno dissociativo de identidade é bem mais raro do que, por exemplo, essas amnésias, né, que são falhas de memória, né, buracos de memória que a pessoa fica com uma lacuna nas situações de estresse, né?
ou mesmo outros fenômenos dissociativos, como despersonalização e desrealização, que também são bastante descritos na literatura. Doutor, quais são as principais características ou sintomas, se eu posso dizer assim, que o paciente começa a apresentar, até para quem está por perto, começar a identificar que algo não está indo bem? E a segunda pergunta que eu queria fazer, já colando nessa, se depois do episódio da mudança de personalidade, se o paciente entendeu que ele mudou de personalidade naquele momento, ou se ele tem uma amnésia, o que acontece com ele quando há essa mudança de personalidade e de identidade? Essas mudanças no transtorno dissociativo de identidade, elas se dão, em geral, de uma forma mais ou menos abrupta, né? E quando a pessoa volta, ela também volta sem ter noção do que aconteceu, né? Como a dissociação, literalmente, é radical nesse sentido, né? Então, muito frequentemente, no transtorno dissociativo de identidade, uma pessoa não sabe que passou por isso, que saiu da sua própria, foi para uma outra e voltou para a sua própria personalidade, né? E como identificar, doutor? Quais são os principais... o que o senhor colocaria como características para poder fazer uma identificação rápida de que algo não está indo bem com esse paciente? Bom, basicamente, quando você vê uma dissociação, a pessoa muda completamente, né? Ela tem, às vezes, muda de tom de voz, muda o jeito que ela fala, muda a sua própria identidade, ela passa a se chamar de outro nome, né? Não o nome que ela é conhecida. Então, a identificação em si é relativamente fácil, porque a mudança no transtorno dissociativo de identidade, ela tem essa característica radical. Doutor, um paciente diagnosticado com TDI, é possível ele trabalhar normalmente, conviver normalmente em sociedade? Porque nem todas as pessoas vão compreender muito bem do que está acontecendo. Como que esses pacientes eles vivem socialmente e no ambiente de trabalho? Tem algum caso que o senhor possa, claro, não identificando, mas entender se o senhor já teve algum paciente que convive normal no trabalho, na sociedade, mas que tem a doença, o transtorno? Isso pode acontecer, a pessoa tem uma vida normal desde que ela não passe por uma situação digamos assim, de estresse muito intenso que possa desencadear essa mudança, né? Então, e essas mudanças também não são tão frequentes assim, não acontecem todo dia ou toda hora. Então, no geral, essas pessoas têm uma vida absolutamente normal e, eventualmente, em circunstâncias adversas, pode acontecer o fenômeno dissociativo, né? Então, elas têm uma vida, digamos assim, normal, né? Você provavelmente não vai perceber no seu convívio diário se a pessoa, a não ser que ela tenha aquilo na tua frente, né? Entendi. Dr. Mário Rodrigues Louzan, psiquiatra, coordenador do programa de esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do HC. Eu gostaria de agradecer demais os seus esclarecimentos aqui. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, depois vai assistir pelo YouTube, vai entender um pouquinho como lidar com tudo isso, né? E eu agradeço demais a disponibilidade do senhor. Eu que agradeço e uma boa tarde. Uma excelente tarde. Muito obrigada, doutor. Tchau. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e se você tiver qualquer sugestão de saúde mental, manda aqui para a gente, que semana que vem a gente volta com Não Pira, Respira. Na volta tem Thiago Lima.